Quando tudo parece estar contra você, apenas uma escolha separa os que tornam-se lendas dos que se tornam lembranças. A decisão de nunca se dobrar, nunca se quebrar, nunca se calar diante da força daqueles que tentam apagar sua luz. O mundo não foi feito para os fracos, e esta verdade, embora cruel, é a única que te salvará da mediocridade e do esquecimento. Muitos apenas sobreviveram. Poucos se tornaram imortais, gravando seus nomes como titãs da própria história, reconhecidos por sua força e a capacidade de desafiar cada tempestade, cada traição, cada obstáculo invisível arquitetado por mãos invejosas. Hoje, você vai descobrir o segredo das mentes que jamais foram vencidas, dos reis que nunca cederam, dos estrategistas que transformaram dor em poder absoluto. Não adianta mendigar confiança. Construa sua fortaleza. Destrua todo o pensamento de fraqueza e absorva agora as 7 regras sagradas que vão blindar sua mente, multiplicar sua influência, destruir seus medos e transformar cada insulto em alicerce para sua glória. Prepare-se para sentir um choque nas suas verdades. Ou você se torna forte e domina, ou será eternamente dominado. E antes de revelarmos o primeiro segredo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo de qual cidade você está vendo este vídeo. Sua jornada para se tornar inquebrável começa agora. Primeira regra: nunca revele suas fraquezas. O mundo é um campo de batalha silencioso, onde apenas aqueles que dominam a arte da ocultação sobrevivem e prosperam. Não existem recompensas para quem transborda suas fraquezas. Expor seus medos, inseguranças e dúvidas para as pessoas ao seu redor é estender um tapete vermelho para cada inimigo oculto, pisotear o que você mais ama e usar as informações contra sua própria existência. Nesta sociedade, para cada mão que parece querer te erguer, haverá 3 esperando o momento para te derrubar. A busca ingênua por compreensão é, na verdade, a senha para que seja invadido. Seu sofrimento, sua dor, sua insegurança devem ser tratados como um tesouro, escondidos às 7 chaves, jamais compartilhados, pois quanto mais conhecem seus segredos, mais tentam te controlar. Nada fascina tanto os fracos quanto descobrir rachaduras nos muros dos fortes. Quando você fala daquilo que ainda te sangra, imediatamente provoca uma excitação mórbida em quem ouve, seja por inveja, superioridade ou puro sadismo. Alguns vão disfarçar o veneno de empatia, outros vão tentar dar conselhos inúteis apenas para sentir-se relevantes. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: você perdeu terreno. Sua imagem se encolheu diante daqueles que sonham em ocupar seu espaço. Ser forte não é conquistar admiração passageira, é sedimentar a autoridade a ponto de tornar-se incomodamente inatingível. Para Maquiavel, nada é mais eficiente para proteger-se da crueldade dos outros do que a frieza seletiva, mostrar ao mundo apenas a face que convém. Esconder a vulnerabilidade até que se torne tão insignificante que nem mesmo você a reconheça mais. A verdadeira força nasce do controle absoluto sobre a própria narrativa. É na escassez de informações sobre você que reside o medo, pois mistério gera especulação e especulação gera respeito. Enquanto você permanece um enigma, os outros projetam em você qualidades que te fortalecem, ainda que não as possua completamente. A dúvida trabalha a seu favor. Um rei nunca deve se mostrar abatido diante da corte, mesmo que por dentro a tempestade ruja. Os autênticos líderes mascaram o sofrimento, convertem lágrimas em silêncio e só demonstram sentimentos que ampliam sua autoridade. Isso não é desonestidade, é sobrevivência, arte, proteção. Ninguém precisa saber dos seus fracassos antes que virem vitórias. Cada batalha perdida deve ser engolida sem testemunha.
A ilusão de vulnerabilidade compartilhada como caminho para a conexão autêntica pode até funcionar entre iguais, em contextos seguros de confiança absoluta. Mas no tabuleiro do poder é armadilha para amadores. Quantos jogadores não perderam tudo ao ser dominados pelos corações piedosos dos outros? A fraqueza, uma vez revelada, se espalha como poison, enfraquecendo alianças, minando credibilidade, alimentando o tipo de fofoca que desmantela reputações. Mantenha-se sempre alerta. O pretexto de um ombro amigo às vezes é apenas espionagem emocional. Quantas confidências já viraram munição na mão de traidores? Quantas histórias de dor expostas em mesas cheias de companheiros viraram simples motivo de piada ou desprezo quando as cortinas se fecham? Por isso, a mensagem é clara. Confesse sua dor apenas ao próprio espelho, e só quando isso for inevitável. Cultive sua imagem como quem cultiva uma fortaleza, e ao menor sinal de fragilidade, feche as portas imediatamente. Invista no autoaperfeiçoamento diário, nas pequenas vitórias silenciosas, e use cada derrota como material para construir novas muralhas internas. Aqueles que se mostram inquebráveis geralmente não o são por natureza, mas por disciplina. Trabalhe a disciplina até que o controle de si mesmo seja inabalável. Observe como você reage diante dos outros. Treine respostas neutras, controle as emoções na presença de estranhos. Jamais permita que um deslize revele a tempestade interna. No fundo, todos têm pontos fracos, traumas, cicatrizes. Alguns poucos transformam isso em combustível para o crescimento, blindando-se com uma postura altiva. Os tolos renunciam a esse poder em nome da honestidade rasa, enquanto os verdadeiros titãs compreendem que sinceridade deve ser seletiva, dosada, direcionada apenas quando a estratégia exigir. Quem oculta suas dores multiplica sua força. Quem as espalha ao vento torna-se prisioneiro das opiniões alheias. Nunca se esqueça, em tempos de crise, todos procuram líderes que não se abalam. Se você quiser ser a rocha em torno da qual multidões se protegem, deve parecer invulnerável, mesmo quando o mundo desmorona ao seu redor. Não seja previsível, não seja transparente, não seja um livro aberto. Torne-se um espelho onde cada um só vê aquilo que mais teme em si mesmo. Quando se manter indestrutível, até seu silêncio se tornará uma poderosa ameaça. Se você chegou até aqui, é porque sente no fundo que já sofreu demais por confiar as próprias fraquezas a quem não merecia. Agora é sua vez de virar o jogo. Transforme o que te dilacera em segredo. Faça dos seus limites uma fortaleza de mistério e veja como a percepção dos outros mudará diante do seu novo eu. A regra de ouro é proteger aquilo que faz de você um alvo. No momento em que decidir não entregar mais suas vulnerabilidades, terá dado o primeiro passo definitivo rumo à força absoluta. Segunda regra: sempre antecipe as jogadas dos seus inimigos. A história não celebra os ingênuos e a vida não premia quem sonha acordado. Enquanto você dorme tranquilamente, acreditando que o mundo gira em torno de justiça e honestidade, existem mentes calculistas estudando cada movimento seu, cada palavra que você solta, cada detalhe da sua rotina. Essas pessoas não estão apenas observando, elas estão planejando. A inocência é luxo que se permite apenas até o primeiro golpe. Depois disso, aquele que não aprende a antecipar está fadado a repetir o papel de vítima até o último suspiro. A vantagem pertence sempre ao enxadrista que consegue ver 3, 4, 5 passos à frente. Se você ainda acredita que o outro jogará limpo, está morto antes mesmo de a partida começar. Viver sem calcular os movimentos alheios é o mesmo que atravessar um campo minado de olhos fechados.
A qualquer momento, uma explosão irá te lançar ao chão. E você ainda terá a audácia de perguntar por que aquilo aconteceu. A resposta é simples: porque você não previu. Porque acreditou que as pessoas dizem o que pensam e fazem o que prometem. Porque se recusou a aceitar a realidade nua e crua de que cada interação social é uma batalha por vantagem, território e controle. Maquiavel ensinava que o príncipe deve ser mestre no jogo da antecipação, capaz de identificar inimigos mascarados de aliados, perceber intenções ocultas em cada elogio forçado e detectar mentiras envoltas em sorrisos. Aquele que domina essa arte nunca é pego de surpresa, jamais cai em ciladas e sempre está 3 movimentos à frente quando o oponente ainda está celebrando um pequeno avanço. Preste atenção nos detalhes que ninguém mais nota. O silêncio súbito quando você entra na sala. A mudança no tom de voz. O olhar que desvia rapidamente quando questionado. Essas são as rachaduras na máscara do traidor. Todo inimigo tem padrões, e padrões podem ser mapeados. Estude quem está ao seu redor com a mesma intensidade de um cientista diante de um experimento. Observe comportamentos repetidos, reações emocionais, escolhas estratégicas. Monte um arquivo mental com as fraquezas, os medos, as ambições e as conexões de cada pessoa relevante. Não é paranoia, é preparação. Quando a guerra vier, e ela sempre vem, você não será pego desprevenido como aqueles que vivem na ignorância, apaixonada pela ilusão de paz. Aqueles que dominam a antecipação enxergam padrões onde outros veem caos. Reconhecem os sinais imperceptíveis de mudança, uma alteração sutil na hierarquia das relações, um novo aliado surgindo de repente, a troca de favores entre pessoas antes distantes. Cada um desses elementos é uma peça do quebra-cabeça que revela a próxima jogada. Enquanto você estiver conectado às dinâmicas invisíveis que governam o comportamento humano, ninguém conseguirá te pegar de surpresa. Antecipe traições antes que o traidor sequer tenha consciência completa de sua própria decisão. Perceba alianças sendo forjadas nas sombras e prepare contramedidas antes que se solidifiquem. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem domina. Não permita que a arrogância te cegue. O excesso de confiança é cemitério de impérios. Muitos caíram porque subestimaram adversários, acreditando que eram insignificantes demais para representar ameaça. Mas Maquiavel alertava: até o menor dos inimigos pode destruir gigantes se a oportunidade surgir e a guarda estiver baixa. Subestimar é convidar o desastre. Cada pessoa, não importa o quão frágil pareça, carrega em si potencial destrutivo se colocada nas circunstâncias certas. Antecipe, inclusive, aqueles que parecem inofensivos. Avalie constantemente o nível de risco que cada indivíduo representa e prepare estratégias defensivas e ofensivas. Só porque alguém sorri para você hoje não significa que não esteja afiando facas para amanhã. A mente treinada na antecipação desenvolve um sexto sentido. Você começa a sentir quando algo está fora do lugar, ainda que não consiga nomear exatamente o que é. Confie nesse instinto, mas nunca se limite a ele. Sempre busque confirmações, cruzamentos de informações, evidências concretas. O erro fatal é agir por impulso, sem construir uma base sólida de dados. Monte suas conclusões, como um advogado monta um caso. Reúna provas, analise cenários, teste hipóteses. Só então, tome decisões. Quanto mais informação você acumular sobre as pessoas e suas motivações, mais precisa será sua capacidade de prever o futuro próximo. Além de observar os outros, você deve também pensar como eles. Coloque-se no lugar do adversário. Se você fosse ele, o que faria para te derrubar? Quais suas fraquezas mais expostas? Onde você baixa a guarda?
Que alianças ele poderia formar contra você? Esse exercício mental de inversão de papéis revela pontos cegos que você nem sabia que existiam. Ao pensar como inimigo de si mesmo, você descobre as brechas antes que sejam exploradas. E então, calmamente, fecha cada uma delas, reforçando sua estrutura até tornar-se verdadeiramente inexpugnável. Por fim, lembre-se que a antecipação não serve apenas para a defesa, serve também para o ataque. Quando você sabe o que o outro vai fazer antes dele fazer, pode armar ciladas, manipular decisões, conduzir o jogo para onde quiser. Transforma o adversário em marionete, que acredita agir livremente enquanto, na verdade, dança conforme sua melodia. Esse é o nível máximo da estratégia maquiavélica, fazer o inimigo acreditar que venceu, enquanto você já garantiu a vitória real há 3 movimentos atrás. Portanto, abra os olhos, abandone a ingenuidade, estude, observe, calcule. Torne-se um estrategista incansável, que jamais dorme sem ter mapeado os próximos passos de todos ao redor. Essa vigilância constante é trabalhosa, exige energia, mas é o preço da invencibilidade. Quem não paga esse preço paga outro. A derrota, a humilhação, o esquecimento. Escolha agora de que lado você quer estar. Terceira regra: coloque o medo para trabalhar a seu favor. O medo é o tirano que paralisa multidões, destrói sonhos antes mesmo de começarem e transforma gigantes em sombras tímidas de si mesmos. Desde o nascimento, somos ensinados a temer tudo: o julgamento, o fracasso, a rejeição, a dor, a morte, o desconhecido. E nesse processo de domesticação, a maioria das pessoas perde completamente a capacidade de agir com coragem. Vivem aprisionadas nas grades invisíveis do terror, sempre esperando permissão, sempre adiando decisões, sempre se escondendo atrás de desculpas. Essa é a tragédia da existência comum. Morrer sem jamais ter vivido de verdade, por medo de viver. Mas existe um segredo ancestral que separa os líderes dos seguidores, os conquistadores dos conformados, os imortais dos esquecidos. Esse segredo é simples: transformar o medo de inimigo em aliado, de veneno em antídoto, de corrente em combustível. Maquiavel compreendia que o medo governa os homens com mais eficiência que qualquer outra força. Reinos inteiros foram erguidos sobre alicerces de terror controlado. Impérios se mantiveram séculos porque sabiam instilar medo nos adversários e nos próprios súditos. Mas o filósofo florentino também ensinava algo ainda mais profundo. O governante sábio não apenas usa o medo dos outros, mas domina o próprio. Aquele que treme diante da possibilidade de perder tudo, jamais conseguirá arriscar o necessário para conquistar tudo. Quem tem medo de morrer jamais viverá plenamente. Quem teme a opinião alheia será eternamente escravo das expectativas dos outros. Para ser verdadeiramente forte e inquebrável, você precisa enfrentar seus demônios internos e forçá-los a trabalhar para você, não contra você. Comece identificando cada medo que habita sua mente. Escreva-os, nomeie-os, tire-os da escuridão confortável onde proliferam sem controle. Medo do fracasso, medo da solidão, medo de ser julgado, medo de não ser suficiente, medo de perder status, dinheiro, reconhecimento. Cada um desses medos é um soldado inimigo acampado dentro do seu território mental. Enquanto você permitir que comandem suas decisões, estará vivendo uma vida ditada pelo terror, não pela vontade. A partir do momento em que os expõe à luz da consciência, eles começam a perder poder. O medo se alimenta da ignorância, do desconhecido, da falta de confronto. Quanto mais você evita encarar o que te apavora, maior ele se torna. Agora vem a alquimia. Use o medo como motivação.
Cada vez que sentir aquele aperto no peito, aquela voz interna dizendo que você não é capaz, transforme isso em raiva produtiva, em determinação selvagem, em ímpeto inabalável. O medo de fracassar pode te paralisar ou pode te fazer trabalhar 3 vezes mais duro que qualquer concorrente. O medo de ser esquecido pode te afundar em depressão ou pode te impulsionar a construir um legado tão grandioso que seu nome ecoe por gerações. O medo da traição pode te tornar um paranoico solitário ou pode te ensinar a escolher alianças com sabedoria, protegendo-se sem isolar-se completamente. Tudo depende da perspectiva que você adota. Os fracos deixam o medo decidir por eles. Os fortes usam o medo como combustível para suas fornalhas internas. Existe também o medo que você pode projetar nos outros. Quando domina sua própria aura, quando controla a narrativa sobre quem você é, pode fazer com que adversários hesitem antes de te atacar. A reputação de implacável, de alguém que não recua jamais, de uma força que retalia com precisão cirúrgica qualquer ofensa, essa reputação cria uma barreira invisível ao seu redor. As pessoas pensam 2, 3, 10 vezes antes de cruzar seu caminho. E isso não se constrói com gritos ou ameaças vazias. Constrói-se com consistência, com demonstrações calculadas de poder, com a memória viva de que você nunca esquece e nunca perdoa, sem razão estratégica. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, pois o amor é volátil, mas o medo é constante. Quando as pessoas te temem, elas te respeitam. Quando te respeitam, você tem influência, e influência é poder. Mas atenção, existe diferença entre inspirar medo saudável e ser um tirano irracional. O medo útil nasce do reconhecimento de sua competência, de sua capacidade de execução, de sua justiça severa, mas previsível. Já o medo do tirano louco gera apenas ressentimento e conspirações. O primeiro tipo de medo solidifica sua posição. O segundo tipo te coloca na mira de assassinos invisíveis. Portanto, cultive uma imagem de força controlada, não de crueldade gratuita. Mostre que pode ser generoso com leais e implacável com traidores. Essa dualidade mantém todos ao seu redor em estado de alerta respeitoso, sem transformá-los em inimigos mortais. Outro aspecto fundamental: nunca demonstre seus medos publicamente. Lembra da primeira regra? Ela se conecta diretamente aqui. Se você expõe aquilo que te amedronta, entrega o mapa para sua destruição. Se todos sabem que você teme perder uma determinada pessoa, basta ameaçar essa pessoa para te controlar. Se sabem que você teme a falência, basta atacar suas finanças para te dobrar. Portanto, mantenha seus temores enterrados profundamente, conhecidos apenas por você, e trabalhe incansavelmente para eliminá-los ou neutralizá-los. Cada medo superado é uma camada a mais de armadura que você veste. Cada terror enfrentado e vencido transforma você em alguém mais próximo da verdadeira invencibilidade. Há um exercício poderoso. Visualize o pior cenário possível. Aquilo que mais te apavora acontecendo de fato. Detalhe cada aspecto, cada consequência, cada dor. E então, pergunte-se honestamente: eu sobreviveria? Na vasta maioria dos casos, a resposta é sim, você sobreviveria. Talvez ferido, talvez transformado, mas vivo e capaz de reconstruir. Essa percepção é libertadora. Quando você percebe que o pior cenário não significa extinção total, o medo perde grande parte de sua força. Você passa a agir com mais liberdade, com mais ousadia, porque sabe que mesmo o desastre não é o fim. E essa mentalidade de quem já encarou o abismo e descobriu que pode atravessá-lo é exatamente o que separa os inquebráveis dos quebrados. Portanto, pare de fugir. Encare o medo de frente, olho no olho, até que ele recue. Domine-o, treine-o, transforme-o em ferramenta de crescimento. Use o medo dos outros para garantir sua proteção
e ampliar sua influência. E, sobretudo, jamais permita que ele decida seu destino. Você é o senhor do seu reino interior, e nenhum tirano emocional deve ter poder sobre suas escolhas. Quando você fizer do medo seu servo e não seu senhor, terá alcançado um nível de força que pouquíssimos humanos experimentam. E a partir desse ponto, nada mais poderá te deter. Quarta regra: controle suas emoções, antes que elas controlem você. A emoção descontrolada é o veneno mais letal que um homem pode carregar. Ela transforma reis em mendigos, estrategistas em tolos, gigantes em crianças impulsivas. Quantos impérios ruíram porque um líder agiu movido pela raiva cega? Quantas guerras desnecessárias começaram por orgulho ferido? Quantas traições foram consumadas porque alguém não conseguiu dominar o ciúme, a inveja ou a frustração? A resposta assusta. A maioria das tragédias humanas tem origem não na falta de recursos ou inteligência, mas na incapacidade brutal de governar o próprio mundo emocional. Enquanto você for escravo das suas emoções, qualquer manipulador mediano poderá te conduzir como gado ao matadouro. Basta apertar os botões certos, provocar as reações esperadas e pronto, você dançará conforme a música alheia. Maquiavel observava que os príncipes bem-sucedidos eram aqueles que jamais tomavam decisões importantes sob efeito de emoções intensas. Eles esperavam, respiravam, calculavam, deixavam a tempestade interna passar antes de agir. Essa paciência estratégica salvou reinados inteiros, enquanto a impaciência emocional destruiu linhagens centenárias. Não existe poder verdadeiro sem autocontrole. O domínio sobre si mesmo precede o domínio sobre os outros. Se você não consegue controlar suas próprias reações, como pretende controlar qualquer coisa no mundo externo? A batalha mais importante que você travará na vida não é contra inimigos visíveis, mas contra os impulsos internos que tentam sabotar cada movimento estratégico que você faz. Reconheça os gatilhos emocionais que te desestabilizam. Todo mundo tem. Palavras específicas, situações particulares, tipos de provocação que fazem seu sangue ferver instantaneamente. Mapeie esses pontos fracos com honestidade cirúrgica. Quando alguém questiona sua competência, você explode. Quando sentem inveja do seu sucesso e tentam diminuí-lo, você reage defensivamente? Quando sofre uma injustiça, a raiva te cega a ponto de tomar decisões estúpidas? Cada uma dessas reações automáticas é uma porta aberta para manipulação. Seus inimigos estudarão essas portas e as usarão sempre que precisarem te desestabilizar. A pessoa que conhece seus gatilhos tem poder sobre você. Portanto, a tarefa urgente é reprogramar essas reações, substituir explosões por respostas calculadas, trocar impulsividade por paciência estratégica. O treino do autocontrole emocional não acontece nos momentos de paz, mas nos de tempestade. Quando alguém te insulta publicamente, quando sofre uma perda significativa, quando é traído por quem confiava, nesses momentos críticos você deve forçar-se a pausar. Conte até 10. Respire profundamente. Saia do ambiente se necessário. Jamais responda imediatamente quando a emoção está no comando. Essa pausa, aparentemente simples, é revolucionária. Ela cria um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço reside sua liberdade. Enquanto você reagir automaticamente, é apenas um animal treinado. Quando inserir consciência entre provocação e reação, torna-se um ser humano superior, capaz de escolher suas batalhas, suas palavras, suas ações. Emoções intensas distorcem a percepção da realidade. Quando você está com raiva, tudo parece uma ameaça. Quando está apaixonado, tudo parece perfeito. Quando está com medo, tudo parece perigoso.
Nenhuma dessas lentes emocionais oferece visão clara. Todas mentem, exageram, distorcem. Decisões tomadas sob essas influências são quase sempre ruins. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse ou fez no calor do momento? Quantas pontes você queimou desnecessariamente porque não conseguiu segurar a língua? Quantas oportunidades perdeu porque o orgulho não permitiu um recuo estratégico? Cada um desses erros poderia ter sido evitado com um mínimo de controle emocional. Aprenda também a identificar quando os outros estão tentando manipular suas emoções. Provocações não são acidentais. Muitas vezes são estratégias deliberadas para te fazer perder a compostura, cometer erros, revelar informações, tomar decisões precipitadas. Quando alguém te ataca de forma emocional, pergunta-se: o que essa pessoa ganha se eu perder o controle agora? A resposta quase sempre revela a manipulação. E quando você enxerga a manipulação, ela perde o poder. Você sorri internamente, reconhece a tentativa e responde de forma completamente oposta ao esperado. Isso desarma o manipulador e ainda coloca você em posição de superioridade psicológica. Outro ponto essencial: nunca tome decisões importantes quando estiver sob efeito de emoções extremas, sejam positivas ou negativas. A euforia pode ser tão perigosa quanto a depressão. Quando você está no topo do mundo, tende a subestimar riscos, assumir compromissos insustentáveis, confiar em quem não deveria. Já na depressão, desiste cedo demais, vê problemas onde não existem, sabota as próprias conquistas. Estabeleça como regra pessoal: nenhuma decisão de longo prazo será tomada enquanto eu estiver emocionalmente alterado. Dê tempo ao tempo. Deixe a poeira baixar. Consulte a razão fria, não o coração quente. O controle emocional também se manifesta na comunicação. Palavras ditas impulsivamente destroem relacionamentos, reputações, carreiras. Um comentário raivoso nas redes sociais pode arruinar anos de construção de imagem. Uma explosão verbal numa reunião pode custar uma promoção. Um ataque emocional ao parceiro pode terminar um casamento. Todas essas consequências dramáticas nascem de segundos de descontrole. Portanto, cultive o hábito sagrado de pensar 2 vezes antes de falar uma. Pergunte-se sempre: essa palavra me aproxima dos meus objetivos ou me afasta deles? Se a resposta for a segunda, engula o impulso. O silêncio estratégico vale mais que 1000 palavras ditas no momento errado. Pratique também a arte da expressão facial neutra. Não entregue suas emoções no rosto. Quando recebe uma notícia ruim, não demonstre desespero. Quando recebe uma boa, não demonstre euforia excessiva. Mantenha-se equilibrado, misterioso, imprevisível. Isso gera respeito e até medo saudável. As pessoas não conseguem ler você, então não conseguem manipular você. Sua impassibilidade torna-se escudo e espada ao mesmo tempo. Enquanto outros gritam, choram, riem descontroladamente, você permanece senhor de si, observando, calculando, esperando o momento perfeito para agir. Por fim, entenda que controlar emoções não significa suprimi-las ou negá-las. Significa processá-las de forma saudável, em momentos apropriados, longe de olhos que possam usar essas informações contra você. Escreva num diário. Pratique esportes intensos. Medite. Converse com alguém de extrema confiança. Faça o que for necessário para liberar a pressão interna sem explodir publicamente. A emoção precisa ser sentida, mas jamais deve comandar. Você é o Senhor, ela é a serva. Quando essa hierarquia estiver estabelecida, você terá alcançado um nível de maturidade e poder que a maioria das pessoas jamais conhecerá. 5ª regra: construa alianças estratégicas, mas nunca dependa delas.
Nenhum homem conquista o mundo sozinho. Essa é uma verdade inegável que atravessa séculos de história. Os maiores líderes, conquistadores e estrategistas sempre contaram com alianças, parcerias, redes de apoio cuidadosamente tecidas. Alexandre, o Grande, tinha seus generais. César tinha o exército e o senado sob influência. Napoleão construiu uma máquina militar baseada em lealdades estratégicas. Mas aqui reside o paradoxo mortal que separa vencedores de vencidos. Enquanto alianças são necessárias, depender delas é suicídio. Maquiavel ensinava que o príncipe sábio forma alianças com olhos abertos, sempre consciente de que todo aliado é um potencial traidor e que as circunstâncias podem transformar o mais leal dos amigos no mais perigoso dos inimigos. A força verdadeira está em construir pontes sem jamais esquecer que elas podem desabar a qualquer momento. O erro fatal da maioria é confundir aliança com amizade. Amizade é luxo raro, baseado em afeto genuíno e desinteressado. Aliança é contrato frio, baseado em interesse mútuo temporário. Quando os interesses convergem, a aliança floresce. Quando divergem, ela morre. Simples assim. Quem romantiza alianças, acreditando em lealdade eterna ou gratidão inabalável, está pavimentando o próprio caminho para a traição. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, prioridades mudam. Aquele que hoje te ajuda pode amanhã precisar da sua queda para subir. E quando esse momento chegar, nenhuma lembrança de favores passados impedirá a facada nas costas. Por isso, construa alianças sempre, mas mantenha-se preparado para operar sozinho se necessário. Identifique claramente o que cada aliança te oferece e o que você oferece em troca. Toda parceria deve ter valor mensurável. Se você não consegue articular os benefícios concretos de uma aliança, provavelmente está sendo usado sem receber nada em troca. Maquiavel alertava contra a generosidade excessiva. Dar demais, sem receber proporcional, não gera gratidão, gera desprezo. As pessoas valorizam aquilo pelo qual precisam lutar ou negociar. Aquilo que vem fácil demais é percebido como fraco, desesperado, descartável. Portanto, seja estratégico nas alianças. Ofereça o suficiente para manter o interesse, mas nunca tanto que o outro perca o medo de te perder. Diversifique suas alianças. Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Se você depende de uma única pessoa, grupo ou organização, está vulnerável. No momento em que essa relação terminar, por qualquer motivo, você desaba. O líder forte tece uma rede ampla de conexões em diferentes setores, níveis hierárquicos, áreas de influência. Algumas alianças são de curto prazo, outras de médio, poucas de longo. Algumas são intensas, outras superficiais. Essa diversidade garante que nenhuma perda individual te destrua. Quando um elo se rompe, você tem outros 10 sustentando sua estrutura. Essa redundância estratégica é fundamental para a resiliência. Aprenda também a arte da aliança temporária com inimigos. Maquiavel destacava que, em certas circunstâncias, é melhor fazer acordo com o adversário do que permitir que um terceiro, ainda mais perigoso, cresça demais. Alianças não são casamentos eternos. São ferramentas. Use-as conforme a necessidade do momento. Se um inimigo pode te ajudar a derrotar a ameaça maior, forme a aliança sem culpa. Apenas mantenha olhos abertos, proteja suas costas e jamais confie plenamente. Assim que o objetivo comum for alcançado, a aliança pode ser dissolvida ou até revertida. Isso não é traição, é estratégia. Quem joga o jogo do poder com romantismo perde sempre para quem joga com pragmatismo. Outro aspecto crucial: nunca revele o quanto precisa de uma aliança. Se o outro percebe que você depende dele, o equilíbrio de poder se desfaz. Você perde capacidade de negociação, aceita condições ruins.
torna-se refém. Sempre mantenha a postura de que a aliança é conveniente, mas não indispensável. Mesmo que internamente você saiba que precisa daquele apoio, externamente deve projetar autossuficiência. Essa percepção de independência mantém o respeito e evita explorações. As pessoas respeitam quem pode viver sem elas. Desprezam quem implora por atenção e ajuda. Monitore constantemente a saúde das suas alianças. Relações deterioram sutilmente antes de ruir completamente. Pequenos sinais aparecem, respostas mais frias, atrasos nas entregas combinadas, ausência em momentos importantes, priorização de outros sobre você. Quando perceber esses sintomas, não ignore. Investigue as causas. Às vezes, é possível reparar. Outras vezes, o melhor é encerrar civilizadamente antes que vire conflito aberto. Nunca permita que uma aliança apodreça a ponto de se transformar em inimizade declarada. Encerre com elegância, mantendo portas abertas para futuros reencontros, se necessário. Invista também em desenvolver habilidades que te tornem valioso para múltiplas alianças. Quanto mais você tem a oferecer, mais pessoas querem se associar a você. Conhecimento, recursos, conexões, habilidades raras, reputação sólida, tudo isso aumenta seu valor de mercado nas relações estratégicas. Quando você é percebido como ativo valioso, as alianças vêm até você e não o contrário. Essa inversão de dinâmica te coloca em posição de poder. Você escolhe com quem se aliar, em quais termos, e pode descartar parcerias ruins sem medo de ficar isolado. Mas jamais esqueça o princípio fundamental. Construa como se as alianças fossem eternas, mas opere como se pudessem acabar amanhã. Essa dualidade aparentemente contraditória é a chave. Invista nas relações, cultive-as, fortaleça-as, mas simultaneamente mantenha planos de contingência para cenários onde você esteja sozinho. Desenvolva independência financeira, emocional, operacional. Garanta que sua estrutura possa funcionar, mesmo se todos os aliados desaparecerem da noite para o dia. Essa autonomia paradoxal, onde você está conectado, mas não dependente, é a marca registrada dos verdadeiramente poderosos. Alianças são ferramentas magníficas quando usadas com inteligência. Multiplicam força, expandem alcance, distribuem riscos, abrem portas, mas transformam-se em correntes quando você perde a autonomia. O segredo está no equilíbrio delicado, conectado o suficiente para aproveitar oportunidades coletivas, independente o suficiente para sobreviver sozinho. Quando dominar essa arte, terá alcançado um nível de sofisticação estratégica que poucos humanos atingem. E nesse ponto, você será simultaneamente o melhor aliado que alguém pode ter e o pior inimigo que alguém pode fazer. Sexta regra: aprenda com seus erros, mas nunca se deixe definir por eles. A derrota é professora cruel, mas suas lições são as mais valiosas que você jamais receberá. Enquanto a vitória embriaga, infla o ego e frequentemente ensina apenas arrogância, o fracasso destrói ilusões, expõe fraquezas e força crescimento real. Porém, existe uma linha mortal entre aprender com erros e ser destruído por eles. A maioria das pessoas não consegue caminhar nessa linha. Quando falham, afundam em vergonha, autopiedade e desistência. Carregam o peso da derrota como identidade permanente, permitindo que um momento ruim defina décadas inteiras. Essa é a tragédia dos fracos: transformar tropeços temporários em prisões eternas. Maquiavel entendia que grandes líderes não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que se levantam mais fortes, mais sábios, mais determinados após cada queda. Erro é informação. Cada falha carrega dados preciosos sobre o que não funciona.
sobre suas limitações atuais, sobre ajustes necessários na estratégia. Quando você erra, o universo está te mostrando gratuitamente o que outros pagariam fortunas para descobrir. Mas essa informação só tem valor se você a processa corretamente. A maioria desperdiça a lição afogando-se em emoções negativas. Gastam energia lamentando, culpando outros, inventando desculpas, quando deveriam estar dissecando friamente o que aconteceu. Onde exatamente falhei? Que sinais ignorei? Quais decisões tomarei diferente da próxima vez? Essas perguntas transformam derrota em sabedoria. Sem elas, você apenas sofre sem evoluir. Assuma a responsabilidade total pelos seus erros, mesmo quando circunstâncias externas contribuíram. Isso não é masoquismo. É poder. Quando você assume que falhou por suas próprias escolhas, está declarando que tem controle sobre o futuro. Se o erro foi circunstancial, você é vítima impotente do acaso. Se foi seu, você pode corrigir, melhorar, garantir que não se repita. Vítimas não têm poder, responsáveis sim. Maquiavel observava que príncipes que culpavam sorte, traição ou destino raramente recuperavam poder. Já aqueles que admitiam erros estratégicos, corrigiam e atacavam novamente, frequentemente reconquistavam tudo e mais. Desenvolva memória seletiva estratégica. Lembre dos erros apenas o suficiente para extrair lições. Depois, arquive-os. Não fique remoendo indefinidamente. Autocrítica excessiva paralisa tanto quanto a arrogância cega. O segredo está no equilíbrio. Análise honesta seguida de liberação completa. Você não é seus erros. Você é a soma das suas escolhas, incluindo a escolha de se levantar após cada queda. Quantos gênios foram destruídos não pelo fracasso em si, mas pela incapacidade de perdoar a si mesmos? Quantos impérios poderiam ter sido reconstruídos se o líder não tivesse desistido após a primeira derrota? A história está repleta de desistentes prematuros que tinham tudo para vencer, exceto resiliência mental. Nunca permita que outros usem seus erros passados como arma permanente contra você. Sim, você falhou, e daí? Quem nunca falhou, nunca tentou nada significativo. Quando alguém te ataca lembrando fracassos antigos, está revelando apenas sua própria mediocridade. Pessoas grandes celebram o crescimento alheio. Pequenas tentam prender os outros no passado porque não suportam vê-los evoluir. Não dê a ninguém o poder de te definir pelo seu pior momento. Você tem permissão para reinventar-se quantas vezes forem necessárias. Cada versão nova de você pode apagar completamente a anterior. Observe também que os maiores sucessos frequentemente nascem dos maiores fracassos. A falência força a criatividade. A rejeição impulsiona a superação. A humilhação pública gera fome de redenção que nenhuma motivação artificial consegue reproduzir. Seus piores momentos podem se tornar combustível para suas maiores glórias, se você permitir. Histórias de superação fascinam porque são universais. Todo mundo já caiu, poucos se levantaram de forma espetacular. Quando você se torna um desses poucos, sua narrativa pessoal inspira, atrai seguidores, constrói lealdades inabaláveis. Aprenda a diferenciar entre erros que revelam incompetência e erros que revelam coragem. Se você tentou algo ambicioso e falhou, isso não é vergonha, é honra. Significa que teve coragem de arriscar, enquanto outros assistiam passivamente. Esses erros devem ser comemorados como medalhas de batalha. Já erros nascidos de preguiça, negligência ou arrogância são vergonhosos e exigem correção urgente de caráter. Analise sempre a origem do erro. Se veio de ousadia, mantenha a ousadia e ajuste a execução. Se veio de desleixo, corrija o comportamento imediatamente. Construa também uma cultura pessoal de experimentação constante. Quem não experimenta, não erra, mas também não descobre.
A zona de conforto é cemitério de potencial. Aceite que aumentar a taxa de erros pode significar aumentar a taxa de aprendizado. Obviamente, não erre de forma burra ou repetitiva. Mas não tenha medo de erros inteligentes, aqueles que vêm de testar hipóteses, explorar territórios desconhecidos, desafiar limites. Cada erro inteligente te aproxima da excelência. Cada recusa a tentar te mantém medíocre. Perdoe-se rápido, mas nunca esqueça completamente. A memória do erro deve funcionar como sistema de alerta, não como prisão. Quando situação similar surgir no futuro, sua mente deve acender luzes vermelhas. Cuidado, já caímos aqui antes, mas essa lembrança não pode te paralisar. Deve apenas te deixar mais cauteloso, mais preparado, mais inteligente. A experiência transforma erros passados em vantagens futuras. Quem já faliu sabe reconhecer sinais de falência iminente. Quem já foi traído percebe traições sendo tecidas. Quem já perdeu tudo valoriza cada conquista com intensidade que vencedores perpétuos jamais conhecerão. Por fim, compartilhe suas lições com humildade estratégica quando apropriado. Não exiba feridas como troféus de autopiedade, mas também não esconda completamente suas batalhas. Vulnerabilidade dosada, revelada nos momentos certos, constrói conexões autênticas e estabelece você como alguém real, humano, conquistável, mas não conquistado. A narrativa do herói que superou adversidades ressoa profundamente porque valida as lutas de todos. Quando você transforma seus erros em sabedoria pública, multiplica seu valor e ainda ajuda outros a evitarem as mesmas armadilhas. Erro é inevitável. Crescimento é opcional. A diferença entre medíocres e magníficos não está em quantas vezes caem, mas em como se levantam. Escolha ser daqueles que transformam cada cicatriz em símbolo de força, cada fracasso em fundação de vitória futura. E quando finalmente triunfar, lembre-se que não foi apesar dos erros, mas por causa deles. Eles te forjaram, te endureceram, te prepararam. Honre-os aprendendo suas lições, mas jamais permitindo que te definam. 7ª regra: nunca pare de evoluir ou será devorado pela irrelevância. O mundo não espera por ninguém. Enquanto você dorme tranquilamente, achando que chegou ao topo, milhares de famintos estão escalando montanhas para te alcançar e ultrapassar. Enquanto você celebra conquistas passadas como se fossem passaportes para descanso eterno, o universo já prepara novos desafios que tornarão suas vitórias antigas completamente irrelevantes. A estagnação é morte lenta e dolorosa, disfarçada de conforto. Maquiavel ensinava que o príncipe deve estudar constantemente a arte da guerra, mesmo em tempos de paz, pois é na preparação contínua que reside a diferença entre sobreviver e dominar. Aquele que para de evoluir não permanece onde está. Ele regride, porque em universo em expansão constante, ficar parado significa ser engolido pelo movimento dos outros. Toda habilidade tem prazo de validade. O que te trouxe até aqui não te levará até lá. As estratégias que funcionaram ontem podem ser inúteis amanhã. Os conhecimentos que te destacaram no passado podem ser obsoletos no presente. Essa é a verdade brutal da existência competitiva. Renovação perpétua ou extinção garantida. Observe os cemitérios corporativos repletos de gigantes que dominaram suas épocas. Kodak, Blockbuster, Nokia e tantos outros impérios que acreditaram ser grandes demais para cair. Todos cometeram o mesmo erro fatal. Pararam de evoluir, apegaram-se a fórmulas antigas, subestimaram a velocidade da mudança. Quando finalmente acordaram, já era tarde. Novos predadores haviam tomado seu território. A evolução constante exige humildade intelectual. Você precisa admitir diariamente que não sabe tudo, que pode estar errado, que há sempre algo novo a aprender.
A arrogância é a assassina silenciosa de carreiras brilhantes. Quantos especialistas se tornaram irrelevantes porque se recusaram a aceitar que o mundo mudou? Quantos mestres de ontem viraram dinossauros de hoje por teimosia em abandonar velhos paradigmas? O sábio entende que diploma, título, experiência, nada disso garante relevância perpétua. Apenas a curiosidade insaciável e a disposição para desaprender e reaprender mantém alguém competitivo ao longo das décadas. Invista em você mesmo como se fosse seu ativo mais valioso, porque é exatamente isso. Cada livro que você lê, cada habilidade que desenvolve, cada mentor que consulta, cada experiência que acumula, tudo isso compõe seu capital intelectual e prático. Esse capital não pode ser roubado, confiscado ou destruído por forças externas. É seu para sempre. E diferente de dinheiro ou propriedades, ele não deprecia com o tempo quando bem mantido. Na verdade, bem cultivado, ele se multiplica exponencialmente. Uma nova habilidade abre 10 portas. Cada porta leva a novos aprendizados. Cada aprendizado aumenta seu valor de mercado. Esse ciclo virtuoso transforma pessoas comuns em lendas. Cerque-se de pessoas mais evoluídas que você. Se você é sempre o mais inteligente da sala, está na sala errada. Busque ambientes onde se sinta ligeiramente desconfortável, ligeiramente inferior. Esse desconforto produtivo força crescimento. Quando você convive com medíocres, sua régua de excelência baixa inconscientemente. Quando convive com gigantes, é puxado para cima constantemente. Maquiavel aconselhava príncipes a escolherem conselheiros sábios, não bajuladores. Aplique isso à sua vida. Escolha companhias que te desafiem, critiquem construtivamente, elevem seu padrão. Corte relações que celebram sua mediocridade e te mantêm pequeno. Desenvolva também versatilidade. O especialista extremo corre risco de obsolescência. O generalista competente navega melhor em mares turbulentos. Não estou dizendo para ser superficial em tudo. Tenha sua área de profundidade, mas complemente com amplitude. Saiba um pouco de muitas coisas. Conecte conhecimentos aparentemente distantes. As maiores inovações nascem na interseção de campos diferentes. A pessoa capaz de transitar entre múltiplos domínios tem vantagem estratégica sobre quem só enxerga seu quadrado limitado. Seja a ponte entre mundos diferentes. Essa posição é extremamente poderosa. Aceite que crescimento real dói. Toda evolução exige abandonar versões antigas de si mesmo, e isso gera luto. Você precisará matar crenças que te definiram por anos. Abandonar relacionamentos que não cabem mais na nova versão de você. Deixar para trás confortos que impedem seu avanço. Essa dor é preço não negociável da transformação. Quem não suporta esse desconforto fica aprisionado eternamente na mediocridade conhecida, sonhando com grandeza, mas jamais pagando o preço dela. Os verdadeiramente fortes abraçam a dor do crescimento como sinal de que estão no caminho certo. Monitore tendências, mudanças, movimentos sísmicos no seu campo de atuação e além dele. Desenvolva antenas sensíveis para captar sinais precoces de transformações importantes. Enquanto a maioria reage quando a mudança já aconteceu, os visionários antecipam e se posicionam antes. Essa capacidade de antecipar não é dom místico, é disciplina de observação, estudo constante, conversas com pessoas certas, experimentação frequente. Quem vê primeiro, age primeiro. Quem age primeiro, captura as melhores oportunidades. Simples assim. Estabeleça rituais diários de evolução. Não deixe crescimento para quando sobrar tempo, porque nunca sobrará. Separe blocos sagrados para leitura, reflexão, prática deliberada de novas habilidades. Meia hora por dia acumula 365 horas por ano.
É tempo suficiente para dominar novos idiomas, desenvolver expertise em áreas complexas, transformar completamente sua trajetória. Mas tem que ser consistente, diário, inegociável. O erro é esperar inspiração ou motivação. Disciplina supera ambas. Você evolui não quando sente vontade, mas porque decidiu que será assim, independente de como se sente. Por fim, construa legado enquanto evolui. Documente sua jornada, compartilhe aprendizados, ensine outros. Isso solidifica seu próprio conhecimento e ainda multiplica seu impacto. Maquiavel permanece relevante séculos depois, porque registrou suas ideias. Suas palavras atravessaram tempo e espaço, influenciando milhões. Você pode não alcançar essa escala, mas pode certamente impactar seu círculo, sua comunidade, sua área. E esse impacto, quando autêntico e valioso, garante que mesmo depois de você, suas ideias continuarão vivas, evoluindo através de outros. Chegamos ao fim das 7 regras. Você agora possui ferramentas que poucos humanos dominam. Resta apenas uma pergunta. Você terá coragem de aplicá-las? Porque conhecimento sem ação é ilusão de poder. Só quem age transforma a informação em resultados. Então escolha agora. Volte para a vida medíocre de antes, ou comprometa-se absolutamente com sua evolução até tornar-se a versão mais forte, inquebrável e poderosa de si mesmo. O mundo não precisa de mais espectadores, precisa de executores implacáveis que transformam visão em realidade. Se este conteúdo despertou algo em você, inscreva-se no canal agora, deixe seu like e comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Cada interação alimenta nossa comunidade de pessoas que recusam mediocridade e escolhem grandeza. Sua jornada rumo ao poder absoluto começa hoje. Não desperdice mais um único dia sendo menos do que pode ser. Torne-se inquebrável, torne-se invencível, torne-se lenda,